O pastor Anderson Silva, conhecido por suas posições conservadoras e alinhadas com os valores cristãos, causou surpresa, recentemente, ao declarar seu arrependimento por ter sido bolsonarista e por ter apoiado o ex-presidente Bolsonaro. O líder religioso, que anteriormente defendia veementemente o ex-presidente, e que até orou para que Deus arrebentasse a mandíbula de Lula, agora se diz desiludido com o bolsonarismo. Ele diz que se arrepende de bolsonarizar a religião e que os evangélicos idolatram a Jair Bolsonaro. Ele justifica a atitude afirmando que busca seguir um caminho de amor e perdão, distanciando-se da polarização política. Eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente algumas pessoas de esquerda que se identificavam comigo, por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tempo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, me fez perder o ID, afirmou em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. O pastor evangélico também classificou seu ataque ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em 2023 em um podcast como desnecessária. A postura modificada do pastor que começou a causar estranheza foi quando fez um pedido aos evangélicos para que não fossem ao ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, na capital de São Paulo, em 25 de fevereiro. Anderson Silva referiu-se à participação evangélica como uma idolatria política e disse que o evangelho não é bolsonarismo. A princípio a web ficou dividida com essa atitude, com uns ponderando que isso fosse algo sensato com um senso de pacificação e distanciamento político. Já outros criticaram a mudança radical apontando para os motivos por trás disso. A desconfiança e desconforto no meio evangélico e principalmente entre seus seguidores foi aumentando à medida que o pastor continuamente postava contra o bolsonarismo. O pico do desagrado foi quando surpreendentemente ele postou uma foto em reunião com representantes de Lula. Dessa maneira, muitos perceberam que a mudança de posicionamento veio pelo contato do pastor com o governo por causa de alguns interesses. Além disso, acredita-se que o pastor se encontrou em maus lençóis após sua polêmica oração contra o Lula. A famosa oração apareceu durante um podcast em maio de 2023. E o pastor já mostrava preocupação com relação a uma possível perseguição política, haja vista que muitos influenciadores evangélicos estavam perdendo suas contas nas redes sociais por causa de seu posicionamento contrário ao governo. Nesse mesmo ano, o pastor deixou a liderança da sua igreja, a Igreja Vivo por Ti, alegando a preocupação de envolvê-la nos assuntos políticos e pelo fato de ter sido diagnosticado com autismo e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Já no dia 26 de janeiro de 2024, Anderson Silva disse ter recebido 2 ligações da Polícia Federal depois das falas contra Lula. Ele falou pelo seu Instagram que recebeu os telefonemas dos agentes e negou ter ameaçado o chefe do executivo. Ele disse que estava sendo vítima de perseguição. Pastor Anderson tenta ainda justificar essa mudança se comparando com Billy Graham, que disse em uma pregação que antes de ser republicano era um evangelista. Anderson Silva diz também ser apenas um pastor tentando se desvincular de uma posição política. Meu compromisso é com Jesus, afirmou ele. Apesar dessa fala, o pastor continua a fazer críticas ferrenhas nas redes sociais contra os que apoiam ao ex-presidente Bolsonaro com postagens frequentes e contínuas sobre o tema. Os evangélicos, no entanto, se incomodaram, afirmando que o apoio vem de Bolsonaro ser uma pessoa que defende seus valores cristãos, e eles são contrários a quem defende pautas que ferem os mesmos valores. E no meio disso, já muitos dizem não esquecerem um passado cheio de corrupção política ao longo praticamente de 2 décadas durante o governo de esquerda. E também não engolem o fato de alguém ter sido condenado por corrupção em 3 instâncias poder ter concorrido à presidência e ganho as eleições. Alguns ainda concordam que isso foi um envolvimento exagerado das igrejas na política, mas muitos defendem que querem um representante que defenda seus valores e que isso não é idolatria. Devido a essa mudança, o líder evangélico perdeu pelo menos 15 mil seguidores. A mudança que coincidiu com o período do ato pró-bolsonarista também gera desconfiança de uma aproximação do governo ao pastor como uma tentativa de frear a participação dos evangélicos em massa em eventos do ex-presidente. Fica aparente que através do gancho da polêmica oração, o governo esteja tentando gerar através do pastor comunicação e uma influência mais forte sobre os evangélicos. Uma avalanche de comentários se seguiu nas redes sociais onde o assunto está em pauta. E você, qual a sua opinião sobre essa mudança? Deixe seus comentários. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.